Pesquisa da Unesp mapeia a relação entre a visão e os movimentos realizados pelos atletas. A forma como uma informação é captada pelos olhos pode determinar os movimentos feitos pelo corpo e o resultado da prática esportiva. Uma gravadora de rap para dar mais espaço às vozes de artistas locais. Você vai rever o trabalho da PDG Records em Bauru. E a história de superação de Ana Raquel, que mesmo com comprometimentos na fala e nos movimentos, se formou jornalista e leva informação para pessoas com deficiência. Sexta-feira, 29 de dezembro, o último Unesp Notícias do ano começa agora. Boa noite! Você vai rever agora que a forma como um atleta capta informações por meio da visão pode determinar os movimentos que ele realiza com o corpo durante a prática esportiva. Essa é a conclusão de uma pesquisa desenvolvida no Lívia, o Laboratório de Informação, Visão e Ação da Unesp. E mapear essa relação, que nem sempre é perceptível, pode ajudar no desenvolvimento do atleta. Fazer com que a bola viaje para acertar uma cesta, prever a reação do adversário e tomar uma decisão que pode mudar o jogo. Parece natural, intuitivo, mas cada movimento é calculado e depende muito da percepção visual do atleta, ainda que nem sempre ele tenha essa consciência. Em esportes como o tênis de mesa, por exemplo, essa relação fica ainda mais evidente por conta da velocidade. Para a gente ter ideia da importância da percepção visual no tênis de mesa, dados da Federação Internacional da Modalidade apontam que uma rebatida como essa pode atravessar a mesa numa velocidade 3 vezes maior do que uma simples piscada de olhos. São 11 centésimos de segundo em que o mesatenista precisa identificar o movimento feito pelo adversário, o efeito empregado na bola e preparar a técnica ideal para sair da jogada. A comissão técnica está sempre voltada, fazendo atividades, treinamentos voltados para que o atleta treine o olhar. Para ele que ele consiga distinguir o efeito que tá vindo na bolinha para ele, que o oponente imprimiu, a quantidade de efeito, a qualidade que ele conseguiu produzir na bola. A gente consegue perceber se ela está girando muito, se ela está um pouco mais flutuante, ou se ela pinga e cai, se ela pinga e espirra. Então a gente está sempre treinando o olhar deles em todos os treinamentos. A gente fala, presta atenção na bolinha, olha o toque, presta atenção no que o adversário fez, vê a velocidade da bola. Então isso por causa do treinamento de todos os dias, dessa rotina, o atleta ele vai desenvolvendo gradualmente. A Lívia é um exemplo. A mesatenista tem 14 anos e é campeã sul-americana na categoria sub-15. Apesar dos bons resultados que tem conquistado, a história dela na modalidade começou longe das vitórias. Quando eu comecei era bem difícil, porque a bolinha é muito rápida e às vezes eu olhava a bolinha, ela já tinha passado, às vezes eu nem tinha encostado na bolinha, já não sabia mais para onde ia, então no começo era muito difícil. Essa situação foi mudando com os treinos e a dedicação da atleta nos últimos 5 anos. Eu trabalhei muito preparo físico, de perna e tudo, e com certeza o meu foco tinha que ser maior, porque se você perde um pouquinho a bolinha, você já não consegue acompanhar ela. No começo do movimento que ele faz, a gente já tem uma percepção de onde a bolinha vai vir, então tem que ser rápido e tem que prestar bastante atenção. Sérgio decidiu investigar a fundo o papel da percepção visual no desempenho dos atletas. Professor do curso de Educação Física da Unesp em Bauru, ele também faz parte de um grupo de pesquisadores do Lívia, o Laboratório de Informação, Visão e Ação, que estuda a relação entre o que é percebido pelos olhos e o comportamento motor. Com esse equipamento, o Eye Tracker, que possui 2 microcâmeras, é possível mapear os movimentos feitos pelo olho da atleta e até traçar um padrão de acordo com as situações de jogo. O olho humano possui 3 comportamentos principais: de fixação em algum ponto, de perseguição de um objeto ou ainda mudanças rápidas de um ponto a outro.
Por meio do monitoramento, é possível identificar quais as situações em que esses comportamentos ocorrem e como eles interferem na atuação do atleta. Se a gente centrar, por exemplo, pesquisas no nosso caso, né, e entender o que um sujeito habilidoso está fazendo com os olhos, sei lá, o melhor atleta do mundo de tênis de mesa, o que é que ele faz, o que os melhores fazem, a gente tem bons indicativos para os iniciantes. Porque certamente eles buscam informações que são essenciais para que eles controlem o movimento do braço, do tronco e acertem a bola numa situação difícil, apliquem, por exemplo, um efeito específico na bola que seja de sucesso. Ou seja, usem informação de percepção visual para regular um movimento muito rápido. Então, basicamente, eu tenho que estar no lugar certo, com a raquete, no momento certo, para que eu consiga sucesso na atacada. E a aquisição da informação visual através do movimento do olho é essencial para que a gente consiga fazer isso continuamente. Como a diferença entre atletas de alto rendimento é mínima, a disputa acaba sendo definida em pequenos detalhes e pode estar aí o segredo entre sair vencedor ou derrotado de uma partida. O atleta, às vezes, ele não está entendendo um pouco do toque da bola, de como ele está tocando na bola, ou o tempo certo da bola, né? Então a gente começa a observar bastante isso. Talvez a questão de uma angulação, de um tempo de bola, faz com que o atleta tenha êxito ou não, né? Então a gente, às vezes, com esse tipo de equipamento que a gente está fazendo atividade aqui, a gente realmente consegue ter uma precisão maior. É isso que com certeza pode fazer a diferença no alto rendimento. A intenção é de que os estudos desenvolvidos no laboratório da Unesp sejam associados à prática esportiva em centros de treinamento, parcerias que podem mudar a forma com que os jogadores são preparados e cobrados por resultados. Os técnicos têm clareza, por exemplo, nas estratégias que eles querem de seus atletas. Acompanhe a bola até próximo da raquete ou até um pedaço da mesa. Se você for tentar jogar a bola para o outro lado, não olhe para onde você vai jogar ou olhe para onde... Existem estratégias de jogo para o sucesso que os técnicos podem averiguar com esse tipo de equipamento. Então, sabendo se os atletas estão ou não acompanhando o que eles pediram, eles podem dar sugestões, dar o feedback, dar informação complementar para o atleta alterar o seu padrão. Aos cientistas falta informação técnica na modalidade e aos técnicos, às vezes, falta informação científica ou dados científicos para que ele possa lapidar o seu treinamento. Pouca informação faz muita diferença no ambiente de alto nível do esporte. Falta muito mais aporte científico aí, a gente conseguiu unir tanto a parte prática das modalidades quanto a questão científica, né? Com esse investimento em todas as modalidades, eu tenho certeza que o Brasil chegará no topo. Agora a gente fala de uma iniciativa local para dar mais oportunidade a artistas da região. É a gravadora independente PDG Records. Ela foi criada por rappers aqui da cidade e é uma chance de eles promoverem o próprio trabalho. Em busca da batida e da rima perfeitas. O desafio de ser um rapper não é para qualquer um. Assistindo a esse videoclipe pronto, parece tudo muito simples, mas não é. E a partir de agora, você vai entender por quê. A Produto do Gueto, ou PDG Records, é uma gravadora independente de rap de Bauru. Surgiu há 2 anos no fundo da casa do rapper Thiago NGO. Pra gente gravar era muito caro, a gente não tinha acessibilidade. Então nessa carência eu resolvi juntar um dinheiro junto com os meus familiares e resolvi criar a PDG Records com o intuito de facilitar e diminuir esses valores que realmente no país que a gente não tem condição para estar pagando um valor muito alto para ter nosso sonho, para ter nosso trampo na mão, tá ligado? Em pouco tempo, a PDG se tornou referência do rap na região. Deixou de ser um estúdio de gravação apenas e passou a oferecer estrutura para alavancar a carreira dos artistas. O cara chega para gravar uma música, por que não ele ganhar outra? Por que ele não? A gente favoreceu um preço para ele ter um clipe, ter uma cópia física, para ele conseguir ter um dinheiro para comprar, fazer uma camiseta da marca dele, até mesmo ter um trampo para ele mostrar numa casa e conseguir um show. Então acho que é nessa necessidade que a PDG Records veio, com esse intuito, de fortalecer o rap independente, que muitas vezes não é visto nos grandes centros, né?
Tiago foi um dos criadores do reality Interior Tem Voz. Com 14 episódios gravados e divulgados na internet, o produtor musical descobriu uma maneira inovadora de divulgar o talento de rappers do interior de São Paulo. E não tem como fugir. Todo o processo de produção da música é feito na hora. A gente convida o artista, passa o tema, ele tem que gravar, fazer o clipe, tudo em 6 horas. É um desafio. É porque o cara descobre o tema na hora, é uma experiência profissional que poucos artistas do interior têm. Até porque são poucos estúdios que acreditam no talento independente aqui. Betinho MC participou do primeiro episódio e teve que se virar para falar sobre democracia. Parei pra pensar e a gente pensa nisso todo dia, então foi tipo meio que eu tive que fazer as rimas com o que eu já tinha formado dentro do meu intelecto. Foi isso, tipo, já é um assunto bem falado. Para mostrar como são as etapas de criação de um rap, a equipe do Nesp Notícias desafiou o grupo a criar uma música do zero. O tema escolhido foi direção. Definido o assunto, começa a composição da letra. É hora de quebrar a cabeça. No caderno é um risca e rabisca sem parar, até a caneta vir instrumento para chegar no ritmo desejado. Sessão de trap na casa, pesadelo no ouvido gigante que não faz parte do ponte. Depois é hora de o produtor entrar em cena para pensar a base musical adequada às rimas. Mãos, olhos e ouvidos atentos no computador para afinar tudo. E antes de gravar, rola muito ensaio. Uma vez... Acho que eu também errei, volta de novo. 2 vezes... Nessa tela existe amor. 3 vezes. Aí você faz só até aqui, esse, não, só esse final aqui, ó. Ah, você vai fazer só o... Solta aqui, onde que é? Agora vai dar certo. MC, Crio e Dentão, FP... Oh. Caramba, realmente longe agora. Mexe aqui, junta ali, corta um pedaço. Dessa vez é pra valer. Nela existe amor. Da glória de Cristo. Depois de muito trabalho, erros e acertos, vem a recompensa. Vida de rapper que passa pelo desafio é assim. Tem que mostrar talento ao vivo. Trabalha com essa criatividade também, entendeu? E ver... Além disso também, né? A gente tem a oportunidade de apresentar a nossa mensagem, o que realmente é o propósito do que a gente faz. Porque não é só umas rimas na batida. Eu acho que cada um tem uma coisa que quer falar, entendeu? E esse reality abre isso também. A pessoa conhece mais o seu trabalho, consegue ver a cara do artista de verdade, o que ele quer dizer. Qual direção vou seguir? Qual direção que eu vou ir? Qual direção vou subir? Qual direção vou cair? Qual direção vou olhar? Qual direção vou enxergar? Qual direção vou direcionar? Qual direção que eu vou andar? Agora a gente vai saber como ficam os serviços municipais durante o feriado de Ano Novo. O expediente das repartições públicas foi encerrado hoje às 6 da tarde e só retorna na terça-feira, dia 2, ao meio-dia. Quem precisar de atendimento médico, os prontos-socorros e as UPAs funcionam normalmente 24 horas por dia. Os ecopontos abrem amanhã, sábado, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde, mas ficam fechados na segunda. Eles voltam a funcionar na terça a partir do meio-dia. O Poupa-Tempo também reabre na terça ao meio-dia. Os casos envolvendo água e esgoto devem ser comunicados ao DAI por telefone. Já as coletas de lixo orgânico e seletivo ficam suspensas no feriado e voltam ao normal na terça-feira. O Zoológico Municipal e o Jardim Botânico ficam abertos no sábado e no domingo, mas fecham no dia 1º. E a gente faz um intervalo rápido e a seguir você vai rever a história da Ana Raquel. Ela superou comprometimentos de saúde, se formou jornalista e é uma referência na produção de conteúdo sobre deficiências. Nós voltamos já já. Estamos de volta e nós vamos relembrar agora a trajetória de Ana Raquel. É uma jovem que nasceu prematura e por isso ela tem a fala e os movimentos comprometidos. Apesar disso, ela se formou em jornalismo aqui pela Unesp em Bauru e leva informação para ajudar outras pessoas com deficiência. Uma vez por semana, Ana Raquel vem até a Associação dos Deficientes Auditivos, pais, amigos e usuários de implante coclear, a ADAP. A jornalista é responsável pela assessoria de imprensa da entidade.
Aqui na VAP eu faço assessoria de imprensa e comunicação através do abastecimento do site com conteúdo de qualquer especializado na área de deficiência auditiva e plantio-criado. E também atendo os associados por e-mail quando eles enviam alguma dúvida ou solicitam alguma matéria sobre um direito específico. Ana Raquel nasceu prematura aos 7 meses. Por conta disso, adquiriu comprometimentos na fala, na audição e nos movimentos. Apesar das dificuldades, não existem impedimentos na hora de trabalhar. A Ana é de fundamental importância, né? A partir da chegada dela na associação, com a força de vontade, o desempenho e a coragem dela, né? Que a gente admira muito aqui, força de vontade, só tem a agregar, né? Colocando que nenhuma deficiência é um impedimento para você ser grande, né? Para você fazer a diferença. Além dos serviços internos na DAP, Ana Raquel é a porta-voz da associação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMUD. O trabalho e a dedicação chamam a atenção de quem convive com a jornalista. Eu considero bem ativa, que apesar da dificuldade da fala que ela tem participado bastante, inclusive entrando em debates com a gente, quando ela acha que ela está meio perdido o assunto, para aprofundar, para ter um melhor objetivo. A participação da jornalista no COMUD é uma forma de incentivar a discussão de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Incentiva porque a gente precisa ter o deficiente participando, porque não adianta dizer que existe, se você não conversa, você não tem a dificuldade, os problemas que a pessoa apresenta. Ela participando do COMUD, dá para a gente entender todas as dificuldades. A força de vontade da Ana Raquel é percebida desde a infância, mas foi ainda maior durante o curso de jornalismo da Unesp em Bauru. Como trabalho de conclusão da graduação, ela criou o Disquineses. O nome é uma junção de palavras latinas e gregas. Dis, do latim dificuldade, e kinesis, do grego movimento. O objetivo da Ana Raquel com o blog é oferecer um canal informativo para ajudar pessoas com deficiências a obterem direitos e compartilharem experiências. No ar desde julho do ano passado, o Disquineses mostra bons resultados. O Disquineses, ele só teve um retorno imenso. Que não só no Brasil, mas também na Espanha, na história dos Estados Unidos, da Espanha e até da Rússia. Vai entrar em contato comigo, falando que utiliza um tradutor para ler os posts do meu blog, porque essa área tem muito pouco conhecimento na internet. É uma área que até a medicina ainda é pouco explorada, né? O professor Juarez Xavier deu aulas para Ana Raquel na graduação e orientou a jornalista durante o TCC. A permanência da jovem na faculdade foi uma forma de incentivar o avanço da acessibilidade em todos os setores do ambiente universitário. Ela, quando chegou, trouxe-nos vários desafios, né? O desafio, por exemplo, da locomoção interna. A nossa arquitetura ainda é uma arquitetura hostil a quem tem dificuldade de mobilidade. Nós não tínhamos propriamente um mecanismo metodológico para poder lidar com ela em sala de aula. Foi necessário ter um equipamento especial para isso, né, para que a gente pudesse falar e ela pudesse compreender aquilo que nós estávamos falando. A universidade adotou o critério de ter uma cuidadora, né, que era uma aluna bolsista que a acompanhou durante a maior parte do percurso dela acadêmico na universidade. Então ela nos ensinou muitas coisas. Determinação para concluir a faculdade e superação como estilo de vida. Quem acompanha a jornalista dia a dia conhece as qualidades da Ana Raquel. Ela foi sempre além, né? Vamos dizer assim. Ela procura sempre, nos assuntos sobre o trabalho dela, sempre ela vai a fundo, pesquisa. Como ela é perfeccionista, ela sempre quer buscar a perfeição na informação, né? Procura sempre dar a melhor informação possível, né? Os planos da comunicadora para o futuro incluem prestar serviços de assessoria de imprensa e investir na carreira acadêmica. Até lá, ela se dedica ao maior projeto de vida, o Disquineses. Eu percebi que nem mesmo a barreira do idioma pode impedir de transmitir conhecimento, de compartilhar experiências, de saber que
a gente não é único, né? Tem várias outras pessoas fazendo as mesmas vivências que podem ser intercambiáveis. A gente tem que ser como uma comunidade, digamos assim. E é com essa bela história de superação que o último Nesp Notícias do ano chega ao fim. Nós agradecemos a sua companhia ao longo deste ano e te aguardamos por aqui em 2018. A equipe da TV Unesp deseja a todos um feliz ano novo. Até segunda. Tchau!